Você já se pegou rolando o feed do Instagram por horas e horas, olhando para a vida perfeita de alguém e pensando: o que eu tô fazendo de errado? Você vê pessoas viajando para lugares incríveis, comprando carros de luxo, tendo dias super produtivos e parece que todo mundo tá vivendo melhor do que você. Desde cedo nos ensinam a medir o nosso valor pelos olhos dos outros. A infância é marcada pelo elogio quando a gente segue o roteiro e pela repreensão quando a gente se desvia dele. A escola ensina a gente a buscar nota e não conhecimento. O mercado treina a gente para ser produtivo e não realizado. E as redes sociais condicionam a gente a perseguir validação e não significado. E assim, a gente gasta anos de vida tentando se encaixar, tentando ser aceito, sem perceber que nesse processo a gente esquece quem realmente a gente é. Mas e se você descobrisse que essa busca nunca teve um fim? Que esse sistema ele não foi feito para que você vença, mas para que você continue correndo, sempre sentindo que falta alguma coisa. Porque a pergunta que ninguém faz é: quem lucra com a nossa paz? A verdade é que vivemos dentro de um jogo que nunca foi feito pra gente vencer. No Brasil, a desigualdade sempre foi gritante, mas antes ela era bem mascarada, bem escondida. Agora, com as redes sociais, o abismo entre essas realidades virou entretenimento. No TikTok, o influenciador gasta R$50 mil uma noite e chama isso de vida normal. No Instagram, o casal posta vídeos da rotina milionária e da ostentação de marcas. No YouTube, vários empresários prometendo riqueza fácil, como se o problema fosse só de mentalidade e não um sistema desigual. Enquanto isso, do outro lado da tela, milhões de pessoas assistem, sonham e sentem que nunca vão chegar lá. E o pior, a gente acredita que o problema está em nós. A gente sente que estamos falhando, que a gente poderia estar vivendo alguma coisa melhor, quando na verdade a gente só está comparando a nossa vida real com o recorte mais maquiado da vida de alguém. O filósofo Jean Baudrillard falava sobre o conceito de hiperrealidade, um mundo onde a representação da realidade se torna mais real do que a própria realidade. E é exatamente isso que acontece nas redes sociais. Hoje, influenciadores não vendem mais produtos, eles vendem um estilo de vida que não existe. Você vê a blogueira que teve 3 filhos e já tá com a barriga sarada, mas não vê os procedimentos estéticos e o Photoshop para subir os vídeos. Você vê o influenciador de carro importado, mas você não vê a dívida, o aluguel atrasado e a ansiedade por trás para manter essa pose para o mundo digital. Você vê a rotina perfeita de alguém, mas você não vê as crises, os medos e as inseguranças que elas escondem das telas. O problema não é consumir esse conteúdo. O problema é acreditar que essa é a única realidade possível. E aí, a gente começa a viver para os outros. Nos tornamos atores secundários da nossa própria vida. A gente tenta se encaixar em um roteiro que nem foi escrito pra gente. E você já percebeu como que as pessoas estão cada vez mais distantes, mesmo estando o tempo todo conectadas? A gente vive na era da hiperexposição e ao mesmo tempo da profunda solidão. A gente precisa sempre estar bem, sempre produtivos, sempre felizes. A vulnerabilidade virou fraqueza, mas qual que é o custo de viver o tempo todo vestindo essa máscara social? O filósofo Erich Fromm falava sobre o medo da autenticidade, que quanto mais a gente tenta se encaixar nesses padrões externos, mais a gente se desconecta de quem realmente somos. E aí a ansiedade vem, a depressão cresce, a autoestima despenca e a gente não se sente o bastante porque a gente está tentando ser alguém que não existe. E se antes o maior problema era a comparação, agora a gente tem um novo desafio ainda maior: o pensamento de grupo. As redes sociais criam bolhas digitais, onde a gente só vê aquilo que reforça as nossas próprias ideias. Isso faz com que a gente pare de questionar tudo e apenas siga o fluxo. Se a gente segue influenciador fitness, a gente começa a acreditar que a gente precisa ter um corpo perfeito, sarado. Se a gente segue esses gurus de finanças, a gente começa a sentir culpado por não ser milionário aos 25 anos. Se a gente segue empresário, a gente acha que está perdendo tempo por não estar empreendendo. Mas e se eu te dissesse que você não precisa seguir nenhuma dessas regras? O filósofo Nietzsche tem uma frase bem famosa: torna-te quem tu és. Mas como que a gente consegue fazer isso quando tudo ao nosso redor está tentando moldar a gente em alguma outra coisa?
Se a gente quer romper esse ciclo, a gente precisa mudar a forma como a gente olha para ele. A gente precisa filtrar aquilo que a gente consome. O que a gente vê todo dia molda a nossa percepção de vida e daquilo que a gente trata como normal. Se a gente segue só pessoas que ostentam, a gente vai sentir que está atrasado. Se questione sempre. Esse conteúdo ele me inspira ou me faz se sentir para baixo? Encontre a sua própria métrica de sucesso. A sociedade vende pra gente que a ideia de sucesso é dinheiro, fama e status. Mas para outras pessoas, sucesso é ter tempo, ter paz, ter lazer e ter conexões reais. E para você, qual que é a sua métrica de sucesso? Nesse mundo tão acelerado e de cabeça para baixo, a gente precisa buscar conexões reais. Você já percebeu que a maioria das conversas de hoje não são conversas de verdade? São apenas monólogos onde todo mundo só quer falar de si, das próprias conquistas. Você fala uma história e a pessoa arruma um jeito de falar uma história parecida da sua própria vida. Um desespero para parecer ser interessante. Ninguém realmente se importa ou quer escutar. Comece a exercitar a escuta ativa. Escute o que o outro tem a falar e oferecer, sem querer ficar competindo atenção ou argumentos para se sentir inteligente. A curiosidade genuína pelas histórias dos outros é uma qualidade que a gente precisa desenvolver. A gente precisa aceitar as nossas próprias contradições. Ninguém precisa se encaixar em uma única caixa, nem ser apenas ou inteligente ou engraçado. A gente pode ser tudo isso ao mesmo tempo. A sociedade mecanizou a inteligência e isso limitou muito a nossa percepção do que realmente é inteligente, priorizando apenas números, dinheiro e performance. Mas existe inteligência na arte, na filosofia, na sensibilidade. Você tem alguma coisa para oferecer, a gente só precisa encontrar o nosso jeito de expressar isso para o mundo. Desconstruir os padrões e criar o seu. Uma frase muito clichê e parece que está bem distante. Mas a real é que a moda, a estética, essa vida perfeita das redes sociais, tudo isso são narrativas externas criadas para vender um ideal consumista. Mas um ideal sem espaço para nossa própria autenticidade nunca vai preencher esse vazio real. A gente precisa parar de consumir esses padrões e começar a criar os nossos próprios padrões para nossa vida. A gente não precisa seguir o que disseram pra gente o que é bonito, inteligente ou bem-sucedido. A maior armadilha dessa comparação é achar que um dia a gente vai chegar lá. Não existe esse lá. O segredo está em aprender a viver o presente sem precisar performar. A vida, ela não é uma vitrine. Ela não foi feita para ser editada, postada ou comparada. Ela foi feita para ser sentida e vivida. E você já é interessante. E eu nem tô falando isso para fazer você se sentir melhor e nem porque alguém decidiu que você é, mas porque no mundo ninguém vê ele da sua perspectiva. As histórias que você carrega, os pensamentos que só você tem, os detalhes que te fazem único. Isso não pode ser medido, ranqueado ou validado por algum algoritmo. O problema nunca foi: será que eu sou interessante o suficiente? A pergunta certa sempre foi: se você não precisasse provar nada pra ninguém, quem você escolheria ser? Porque no fim das contas, a única validação que realmente importa é a sua. E talvez, só talvez, o que te falta não é ser mais, é apenas se permitir ser.